Resumo e comentário do capítulo 1 do livro de David Wilkerson, A Visão, capítulo 1, Confusão Econômica. Então, David Wilkerson relata que os Estados Unidos será considerado culpado, e a maioria dos países vão culpar os Estados Unidos. Haverá aquele sentimento anti-americano. Ele diz, abre parênteses, os líderes de mercado da Europa se aproveitarão desse sentimento anti-americano para estabelecer uma sólida base de poder e um domínio mais firme sobre o comércio mundial, fecha parênteses. Aí ele relata que haverá um período, uma recuperação parcial e quase completa, só que a economia mundial ainda será muito confusa. Os economistas não conseguirão explicar completamente o que está ocorrendo. E ele relata que nunca mais na história do mundo haverá um período de completa confiança e fé na economia mundial. Aí um outro ponto que me chama muito a atenção é a questão de um tempo de falsa prosperidade. Como vocês viram no vídeo anterior, foi falado sobre isso, e aqui David Wilkerson está repetindo novamente. Ele diz: os homens estarão obcecados por comprar, vender, plantar, casar-se e se divertir. Aí ele relata que a mídia vai transmitir a mensagem para as pessoas de que as coisas voltaram ao normal. Tudo voltou ao normal. Mas na verdade vai estar havendo uma falsa prosperidade. E as pessoas vão sair gastando. Tanto é que David Wilkerson relata que muitas pessoas vão se prejudicar por conta de cartão de crédito e sair gastando sem controle. Aí eu deixo uma observação, eu acrescento 2 Pedro 3,3, que nos diz: nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas paixões. 2 Pedro 3,4 parte B diz: desde que os antepassados morreram, tudo continuou como desde o princípio da criação, os zombadores afirmando. Em outra versão diz: eles vão zombar de vocês dizendo: ele prometeu vir, não foi? Onde ele está? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Então a mídia vai transmitir o recado de que tudo voltou ao normal, tudo está bem, mas estará havendo uma falsa prosperidade. Aí David Wilkerson diz: não é tempo de se acumular dinheiro. Poderá acontecer que nem sequer as poupanças garantidas pelo governo serão pagas, fecha parênteses. Então, nós não devemos sair gastando por aí sem controle, mas também não devemos juntar dinheiro e colocar nossa confiança no dinheiro. David Wilkerson relata em todo o capítulo: confie em Deus, coloque sua confiança em Deus. E ele relata que os cristãos devem orar em relação às suas ofertas na casa de Deus e nas causas missionárias. Ele diz que Deus não vai mais ficar aceitando qualquer tipo de oferta. Ele não vai ficar aceitando a oferta daquelas pessoas que ofertam na casa de Deus, que dão um dízimo apenas para a consciência não ficar pesada. Mas no fundo aquela pessoa não está dando importância, sabe, para a casa de Deus e para a obra missionária. Deus não vai aceitar a oferta dessas pessoas. É o que David Wilkerson relata aqui. E que os crentes não deixem de ofertar na casa de Deus, mas também que eles venham orar em relação a isso. Aí David Wilkerson encerra o capítulo com alguns conselhos. Ele fala que devemos evitar se envolver com dívidas, evite que se acumule as contas de cartão de crédito e evite usar cartão de crédito, se possível. Refaça seu orçamento e diminua seus gastos pessoais ao mínimo. Não se deixe dominar pelo pânico, pois como eu havia relatado no vídeo anterior,
muitas pessoas vão ficar em pânico, em desespero. Aí ele fala: não se deixe dominar pelo pânico, simplesmente se prepare e confie no Senhor, confie em Deus. Continue sendo fiel a Deus, não tente enganar a Deus e dê ao máximo possível para as obras missionárias. David Dixon relata que as pessoas que forem fiel a Deus, que ofertarem principalmente para as obras missionárias, Deus vai cuidar dessas pessoas. Oferte generosamente para o sustento da legítima obra da igreja. Deus vai cuidar daquele que estiver confiando nele. E David Dixon encerra todo o capítulo com Provérbios 27, versículo 12, a palavra que Deus deu a ele. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. E eu gostaria de acrescentar um versículo que se encontra em Salmos 33, versículo 18, que diz: o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. E lá no final do livro, David Dixon deixa uma série de versículos relacionados a esse capítulo. Eu gravei um vídeo apenas citando esses versículos. E se você observar, quase todos esses versículos eles falam sobre você colocar sua esperança em Deus, você não colocar a esperança no dinheiro, e que tudo é passageiro, o dinheiro passa, você deve confiar no Senhor. A palavra de Deus diz que aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E eu encerro o vídeo com um versículo que se encontra em 2 Crônicas 16, 9. O Senhor fortalece aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Que Deus abençoe a todos.